Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje finalizaremos a nossa aula sobre o período napoleônico. Vou trazer aqui, para iniciar a nossa aula, uma curiosidade. Queria que vocês ouvissem a terceira sinfonia de Beethoven. Beethoven compôs essa sinfonia em homenagem a Napoleão. Só que depois de Napoleão se transformar em um ditador, ele teria se arrependido. Ouçam essa história. As ideias de liberdade e autonomia do indivíduo e transformação radical também atingiram a arte. Na Alemanha, Ludwig von Beethoven revolucionou a música. Suas obras desrespeitam as regras acadêmicas, são ousadas e livres. Admirador da Revolução Francesa, ele pensou em dedicar sua famosa Terceira Sinfonia a Napoleão. Mas quando Bonaparte coroou-se imperador, Beethoven ficou decepcionado. Suas composições são profundamente intelectualizadas, mas também cheias de drama humano, impulsos heróicos e luta titânica contra as circunstâncias. Depois de uma certa idade, Beethoven ficou completamente surdo, o que não o impediu de continuar criando obras-primas. Despreza os nobres e gostava de dizer: nenhum decreto de rei é capaz de criar um grande artista. Eu adoro essa frase. Nenhum decreto de rei é capaz de criar um grande artista. E nenhuma ditadura consegue silenciar a voz de uma grande personalidade ou da criatividade daqueles que a têm. Vamos entender então o que ocorreu nesse final do período napoleônico. Na verdade, não no final do período napoleônico, mas abordaremos hoje o período mais importante, na verdade, de toda a chamada Era Napoleônica, o período do Império. Antes de iniciarmos, eu vou colocar um breve trecho sobre a Sinfonia de Beethoven para que vocês tenham um pequeno deleite antes desta aula. Vamos lá? Então vejam bem, dividimos o período napoleônico em 3 fases. Falamos da fase do consulado, que foi a nossa abordagem até a nossa última aula, do período do Império e depois da segunda fase do Império, também chamado de governo dos 100 dias. Vamos ver hoje então o que ocorreu nessa fase chamada período imperial de 1804 a 1814. Os acontecimentos mais importantes. Em 1805, então, no início do governo imperial, logo após a coroação de Napoleão, lembrem-se, o que eu citei na última aula foi o último acontecimento citado em nossa última aula, a coroação de Napoleão, quando Napoleão retira a coroa das mãos do Papa e se autocoroa, em uma atitude de que ele estava acima da igreja, ele estava acima da burguesia, na verdade acima de todos. Que ele poderia governar com a igreja ou com a burguesia, mas quem dava as cartas era ele. Muito bem. Então, um acontecimento de 1805 muito importante, a chamada Batalha de Trafalgar. Essa batalha é uma batalha fundamental, foi uma batalha travada entre França e Inglaterra. Se Napoleão era um gênio militar em terra, ele não era o mesmo gênio militar nos mares. A Inglaterra era, na verdade, no século XIX, a senhora dos mares. E nessa batalha, quando Napoleão tenta invadir a Inglaterra, e a batalha ela leva esse nome porque ela ocorre na região costeira da Espanha, a região conhecida como Trafalgar, que era por onde Napoleão pretendia invadir a Inglaterra. Essa batalha foi uma batalha sangrenta
e que foi liderada por parte dos ingleses pelo Almirante Nelson, um dos maiores estrategistas militares de toda a história, considerado como um dos maiores estrategistas dos mares, um dos maiores estrategistas militares dos mares. E essa batalha, ela foi vencida pelos ingleses. Napoleão não conseguiu invadir a Inglaterra, o que rendeu ao Almirante Nelson o título de herói nacional na Inglaterra, embora ele tenha morrido minutos finais antes da vitória inglesa, e ele teria dito antes de morrer: cumpri a minha missão, ou seja, deu vitória para os ingleses. O corpo é levado para a Inglaterra e enterrado com honras de chefe de Estado. Até hoje, o Almirante Nelson é visto como um herói nacional na Inglaterra, assim como Napoleão é visto como um herói nacional para os franceses. Muito bem. Já que Napoleão não conseguiu vencer a Inglaterra nos mares, ele tenta vencer a Inglaterra economicamente. Por isso, Napoleão decreta em 1806 o chamado Bloqueio Continental, ou também conhecido como Decreto de Berlim. Pode aparecer na prova como Decreto de Berlim, então fiquem atentos. Objetivo do Bloqueio Continental ou Decreto de Berlim: favorecer o consumo de produtos franceses e asfixiar economicamente a Inglaterra. Napoleão, ele decreta que nenhum país da Europa poderia comercializar com a Inglaterra. Detalhe: embora Napoleão tenha promovido o decreto, ele não tem condições de bancar esse bloqueio, já que a Inglaterra, como sabemos, já passava pela Revolução Industrial desde 1750. Então estava em um estágio de industrialização muito mais avançado do que a França. Napoleão, então, não consegue abastecer a Inglaterra. Vamos ver qual foi a consequência desse fato. Abastecer a Inglaterra? Não consegue abastecer a Europa. E vamos ver qual é a consequência desse fato. Muito bem. Temos aí, volta lá no outro slide. Temos aí dois exemplos de quem aderiu ao bloqueio e de quem não aderiu. A Rússia vai aderir ao bloqueio, pelo menos a princípio. E a Portugal e Espanha não aderiram ao bloqueio. Vamos entender um pouco melhor essa história. Vejam bem. A Espanha, embora ela fez oposição, não aderiu ao bloqueio, ficou entre a ação inglesa e a ação francesa. O que Napoleão faz? Napoleão invade Madrid, depõe o rei da Espanha, Fernando VII, e coloca no lugar de Fernando VII o seu irmão, José Bonaparte. Temos aí uma obra belíssima, a obra de Goya, que retrata a violência da invasão napoleônica. Vocês podem procurar por essa obra, que é a obra de Goya, retratando a invasão napoleônica. No próximo slide, vamos analisar essa obra. Portugal, 1807. Portugal, como vimos, também não aderiu ao bloqueio e ficou entre a pressão inglesa e a pressão francesa. Acabou aderindo aos ingleses. Obviamente, Napoleão não ia deixar barato e os portugueses sabiam que o seu território seria invadido. Como solução, Dom João, rei de Portugal, vai fugir para o Brasil. É a chamada vinda da corte para o Brasil em 1808. A Inglaterra ajudou na fuga dos portugueses, obviamente por interesses comerciais, como já vimos em nossas aulas. E de 1807 a 1812, temos conflito entre as tropas francesas e as tropas luso-inglesas. Muito bem, temos aqui um mapa que retrata as possessões francesas diretas, os países dependentes da França, as vitórias de Napoleão, as derrotas de Napoleão e qual é a abrangência do bloqueio continental. É um mapa muito usado nas provas de vestibular, então fiquem atentos a ele, especialmente essa linha traçada pelo bloqueio continental e, consequentemente, como acabamos de ver, aqueles países que furaram o bloqueio. Bem,
Temos aí a segunda fase do período imperial, que é o chamado governo dos 100 dias. Napoleão, quando a Rússia resolve deixar de apoiar o bloqueio continental, Napoleão invade a Rússia. Foi o seu primeiro grande erro. Em 1812, 1813, Napoleão invade a Rússia e os russos usam uma tática que seria depois utilizada também na Segunda Guerra Mundial, a tática da terra arrasada. O que significa isso? Quando o exército francês ia se aproximando de um lugar onde havia população, onde seria travado uma batalha, os russos simplesmente saíam daquele lugar, levando tudo e destruindo o que eles não poderiam levar. Por isso é chamado de tática de terra arrasada. A única coisa que os soldados franceses encontravam era um frio absurdo, o qual eles não estavam acostumados. Para os russos, acostumados a pentear o cabelo com gelo, esse frio era normal. Para o exército francês, não. Portanto, o exército francês acabou sendo exterminado nessa batalha sem um único confronto direto. Ou seja, podemos dizer que Napoleão foi vencido pelo general Inverno, o que é um erro. Na verdade, quando atribuímos ao Inverno a verdadeira vitória, tiramos todo o mérito do povo russo. Na verdade, a terra arrasada é uma estratégia de guerra tão genial quanto aquelas utilizadas por Napoleão. Muito bem, em 1914 temos a batalha que iria levar à derrota de Napoleão, a Batalha das Nações, ou de Leipzig, na Alemanha. Leipzig é uma cidade da Alemanha, quando os países absolutistas se unem para derrotar Napoleão. Quais são os países principais aí? Inglaterra, Rússia, Áustria e você pode me perguntar, mas como assim? A Inglaterra não era mais um país absolutista? A Inglaterra fez a primeira revolução burguesa da história. Em 1688, os burgueses já tinham assumido o comando na Inglaterra. Pois eu respondo apenas com uma frase: façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Foi exatamente assim que os ingleses agiam. Eles queriam que a liberdade e a monarquia constitucional existissem no território deles, mas não nos outros países, os quais eles queriam o quê? Que permanecessem atrasados. Por isso eles se unem nessa coligação absolutista contra a França de Napoleão Bonaparte. E eles acabam vencendo. Em 1814, temos o Tratado de Fontainebleau. Em 1814 e 15, o exílio de Napoleão na ilha de Elba. E assume o poder na França o sobrinho de Luís XVI, Luís XVIII, um elemento representante da dinastia de Bourbon. Napoleão seria exilado na ilha de Elba. Elba se localiza perto de onde Napoleão havia nascido, na Córcega, nas ilhas da região da Itália. Só que ele ficaria por pouco tempo exilado em Elba. Napoleão voltaria em uma tentativa de reassumir o poder. Bem, em virtude da queda de Napoleão, organiza-se o Congresso de Viena, entre 1814 e 1815. O que foi o Congresso de Viena? Nós falamos que foi uma reação absolutista da Europa. Simplesmente, os absolutistas pensavam que poderiam voltar com o trem da história para como ele era antes da Revolução. Na verdade, não antes do período napoleônico, mas antes da Revolução Francesa. E tentam restabelecer o absolutismo baseado em um comitê dos quatro: Inglaterra, Rússia, Áustria e Prússia, e estabelecendo alguns princípios. O período da restauração. O que é esse período da restauração? Refazer o mapa político europeu. O período da legitimidade. As antigas dinastias depostas por Napoleão, elas reocupariam seus respectivos tronos. E das compensações, cada país ficaria com os limites anteriores à expansão napoleônica. Só que Napoleão voltaria, e vamos ver como ele voltou. Em junho de 1815, Napoleão fugiu da ilha de Elba e retomou o poder na França.
o rei Luís XVIII se refugiou na Áustria. Só que uma nova reação dos países absolutistas em 1815, depois de 100 dias do governo de Napoleão, que foi apoiado principalmente pelos seus soldados, pelo exército nesse retorno, os países absolutistas, eles se reuniriam novamente e travariam a batalha definitiva contra Napoleão, a Batalha de Waterloo. Por isso usamos até hoje a expressão o seu Waterloo, ou seja, a sua vitória. Nem todo mundo usa, é uma expressão de historiador. Bem, Waterloo é uma cidade na Bélgica. Nós temos aí a 7ª coligação absolutista, reunindo Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria contra a França de Napoleão Bonaparte, que tem vitória e vão levar Napoleão Bonaparte ao exílio na ilha de Santa Helena, na África. Você pode estar se perguntando, mas por que não mataram Napoleão? Por que ele não foi condenado à morte? Porque os países absolutistas entendiam que matar Napoleão era transformá-lo ainda mais em um herói. Porque uma vez mártir, ele seria transformado em um herói ainda maior do que na verdade ele já era. Então, optaram por exilar Napoleão, mas não sem antes, isso é uma possibilidade histórica, enviar junto com ele para a ilha de Santa Helena, na distante África, o seu melhor amigo, como incumbência de envenenar progressivamente Napoleão. Essa é uma hipótese levantada por alguns historiadores, que Napoleão teria sido envenenado pelo seu melhor amigo, e isso explicaria o porquê muitas vezes vemos nas imagens de Napoleão, ele que é na verdade a justificativa para a morte dele, que ele teria morrido de câncer de estômago, e a mão, como ele sempre aparece dentro da casaca, seria atribuída então a dores no estômago. Na verdade, o que contribuiu ainda mais para a sua morte, porque além do veneno que foi levado pelo seu amigo, ele já teria aí um problema gástrico muito sério. Morre aí uma das maiores figuras da história mundial. Vemos aqui na próxima imagem o lugar que o corpo de Napoleão supostamente está. Não vou entrar nesse mérito de todas as discussões, se realmente o corpo de Napoleão está ou não no chamado Museu dos Inválidos, na França, em Paris. Se você for a Paris, você pode visitar. E toda uma história em torno do mito Napoleão Bonaparte. Bem, temos aí para finalizar algumas indicações de documentários: Napoleão e o Império, da History Channel, Ascensão de Napoleão, do Nerdologia, Napoleão, de 1927, Désiré, que é o amor de Napoleão, e Linhas de Washington, de Wellington. E Linhas de Wellington. São algumas indicações aí que eu acho que vocês podem gostar. Espero que tenham aprendido, espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo assunto.